Alô, teste. Alô, teste. Oi, boa noite, pessoal. Já tem uma turminha aí conectada, né? Vamos começar então. Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Eu não consegui fazer diretamente pelo canal da Coda, mas o Weber chegando, ele conecta aí e consegue resolver isso aí, sem problema nenhum. Por favor, verifica aí, responde aí pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se o sinal tá bom, se o vídeo tá bom. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rômulo. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Vina. Boa noite, Matheus. Confirma pra mim, por favor, se o áudio está bom, tá? Porque eu tô com, infelizmente, meu ar-condicionado acabou de queimar com a chuva aqui. E eu tô com um ventilador, não sei se o vento vai atrapalhar o áudio. Então, por favor, pra mim se o áudio está bom. Confirma pra mim também se tá dando pra ver tudo aí nessa resolução, se tá dando pra ver bem aí no vídeo, por favor, gente. Se o vídeo tá ok. Tudo sem problema? Maravilha, então vamos começar. Vamos começar, né? Deixa eu só abrir o software que eu vou utilizar aqui nessa transmissão. São duas coisas ao mesmo tempo. Tem que deixar uma telinha aqui liberada para isso. Ok. Maravilha. Então vamos lá. Gente, o objetivo dessa aula, né, é explicar o que é Data Wrangling e como fazê-la. Mas eu não quero fazer assim aquele tipo de treinamento fast food que as pessoas apenas se limitam a ensinar como fazer, mas não explicam por que as coisas são feitas, né? Então, assim, eu acho que mais do que saber fazer, é muito importante, importantíssimo, saber por que fazer, né? Por que você vai fazer um Data Wrangling, né? O que acontece, gente? Muitas vezes a gente vai pegar dados de várias fontes, às vezes de fontes até desconhecidas, e isso é um problema. Por quê? Porque se a gente não souber o significado daqueles dados, né, e é nisso que a gente ganha da inteligência artificial, que o ser humano ainda ganha, se a gente não souber o significado daqueles dados, a gente acaba fazendo uma análise incorreta, né? Então o ser humano, ele tem aquela capacidade de saber
por exemplo, aqui no dataset que a gente vai utilizar de exemplo, o que é um carro, o que são cavalos de força, quantas portas tem um carro, se é tração traseira, tração dianteira, tração nas 4 rodas, esse tipo de coisa. O ser humano sabe o significado dessas coisas, e quando a gente vai fazer a leitura de um arquivo desse tipo e a análise, a gente precisa ter essa sensibilidade de saber o que a gente está fazendo e para que a gente está fazendo, né? Então, a fase de data wrangling, na verdade, ela é subdividida entre data muging e data wrangling, que são duas tarefas, as duas tarefas mais trabalhosas que o cientista de dados faz. O data muging é aquela leitura de dados de várias fontes e limpeza, né? Limpeza dos dados. E o data wrangling também faz a limpeza de dados, mas faz também a normalização, a transformação desses dados de uma forma que você consiga analisar eles, tá? Então, o objetivo dessa aula é ensinar como fazer isso na prática, mas que você entenda o que você está fazendo, não apenas decore comandos, né? Então a gente vai começar, tá, importando as bibliotecas que a gente precisa, né? Então a gente vai dar um import pandas spd. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou importando uma biblioteca que se chama pandas, e esse as aqui em inglês quer dizer como, quer dizer assim, é o apelido que eu vou dar para pandas é pd. Para que esse apelido? Apenas para poder ficar mais fácil, para a gente não ficar digitando pandas toda hora no código. Então eu estou dando um apelido para a biblioteca pandas, que é pd, tá? Toda vez que eu disser no código pd ponto alguma coisa, eu estou dizendo pandas ponto alguma coisa. Também vamos importar a matplotlib, tá? matplotlib.pylab splt. Então toda vez que eu disser plt, eu estou querendo dizer matplotlib. Então agora vamos ler um dataset, né? A gente tem aqui uma URL de um arquivo, de um desafio da IBM, de um arquivo CSV. É um dataset sobre carros, tá? Que tem informações sobre preços de carros. E o objetivo desse desafio é você conseguir predizer o preço de um carro, encontrando correlações entre número de portas, potência, cavalos de força, etc e tal, tá? Então a gente vai começar criando aqui uma variável, tá? Com essa URL, tá? Que é o auto.csv. Ele vai importar essa URL, tá? Então vamos começar por aí. Então a gente vai associar esse arquivo, tá? E vamos criar uma lista com o cabeçalho que a gente quer, tá? Então isso aqui eu vou, pra gente não perder muito tempo, eu vou copiar e colar esse cabeçalho. Se vocês quiserem depois ter isso aí na sua máquina para você rodar, eu já vou liberar no final aqui no meu GitHub todo esse Jupyter Notebook, tá? Então eu tenho aqui por que esse cabeçalho aqui, tá, gente? Porque esse arquivo aqui, esse auto.csv, ele não tem cabeçalho, ele tem só os dados puros, tá? Então eu preciso criar um cabeçalho para essa tabela para eu poder entender o que é cada informação. Todo mundo está acompanhando aí? Está tendo alguma dificuldade? Pode perguntar, tá, gente? Em qualquer momento. Então, com esse comando aqui, cabeçalho, eu estou criando uma lista, tá? Na verdade, uma série que tem todos os cabeçalhos, tá? E agora eu vou ler esse arquivo CSV, incluindo esse cabeçalho que eu criei, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um data frame, que eu vou apelidar gentilmente de df, igual
a PD, que é a biblioteca pandas, vou usar um método read CSV, onde eu vou passar como parâmetro a fonte dos dados, que é esse arquivo aqui, que ele vai buscar automaticamente nessa URL, tá? E os nomes das colunas eu vou atribuir para cabeçalho, aquele cabeçalho que eu criei ali em cima, tá? E aí, como é que eu vou saber se isso deu certo? Eu vou usar o método head, tá, gente? Esse método head, o que ele faz? Ele me traz as primeiras linhas de um data frame. Então, df.head. Aqui, como parâmetro, você pode colocar o número de linhas que você queira. Eu vou colocar, no caso, 12 linhas como parâmetro, tá? E aí, olha que legal. Ele já trouxe para mim esses dados no formato de tabela. E aqui, nas colunas, ele identificou as colunas de acordo com aqueles nomes que eu criei no cabeçalho. Não é legal isso? Ele já fez isso automaticamente para mim. Então, é muito fácil fazer isso em Python, tá, gente? Muito fácil mesmo. Como a gente pode ver, vou até dar um head maior. Aí, pronto. Olha que legal. Como a gente pode ver, tem vários pontos de interrogação em alguns dados aí nesse arquivo. Olha só, sendo bem sincero contigo, é a primeira vez que eu estou fazendo live com esse software. Então, teoricamente eu estou gravando, tá? Eu não sei na prática se realmente vai ser gravado. No final eu vou descobrir. Mas eu pedi para gravar, tá bom? Tá bom, Rodrigo? Aí vamos lá, tem várias interrogações aqui. O que são essas interrogações? São dados, é o que a gente chama de missing data. São dados perdidos, dados faltantes. Está faltando um dado ali. Só que fica muito difícil analisar esses dados com essas interrogações aqui, tá? Então, a gente tem que em primeiro lugar, lidar com os dados faltantes, tá? E depois corrigir o formato de dados. Respondendo a pergunta ali do nosso amigo, onde está o relacionamento entre as colunas e o conteúdo do arquivo? Então, essa coluna, esse conteúdo do arquivo, eu já tinha analisado ele e já sabia quais eram as colunas que ele tinha, tá? Já tinha feito isso previamente para a gente não perder muito tempo aqui na live. Esse arquivo é um arquivo de um desafio da IBM que eu fiz, tá? Então eu puxei esse arquivo aqui, tá? Você pode puxar ele também. Você vai sem os nomes das colunas, mas os dados são esses aqui. Então eu já criei aqui um cabeçalho com todos os dados já na ordem certa. Tá respondido? Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa, né, identificar e lidar com aqueles valores que são faltantes, né? Então a gente tem que... como é que a gente vai lidar com isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é substituir essas informações por uma espécie de código que tem no NumPy, que é o num. O que quer dizer o num? Not a number, tá? Então vamos importar o NumPy, ZNP, tá? Dá um apelido social, nome social NP. E aí a gente vai substituir todas as interrogações pelo np.num, que é o not. Num quer dizer not a number, tá, gente? Not a number quer dizer que não é um número, não é um valor válido. É como se fosse o null lá do SQL, tá?
Então eu vou dar um df.replace, que é um método do DataFrame Pandas, que faz a substituição de um string, né? Então vamos colocar aqui a interrogação, é o primeiro parâmetro, o que eu vou substituir, e pelo que? np.num. E eu vou usar um outro parâmetro aqui, que é o inPlace igual a true. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que é para ele substituir esses dados no arquivo original. Eu não preciso guardar o arquivo original com as interrogações. É para ele fazer a substituição mesmo, tá? E vou dar um df.head. Não vou passar parâmetro. Ele vai trazer automaticamente os 5 primeiros, tá? Olha o que vai acontecer. Olha que legal. Ele já substituiu no arquivo todinho tudo que tinha interrogação. Ele substituiu pelo none, que é o not a number. Isso vai facilitar na hora de você fazer a sua análise. Por quê? Na hora de fazer a análise, você vai utilizar o NumPy, vai utilizar o Pandas, vai utilizar o Matplotlib, e esse none vai, por questão de conveniência, ele vai ser mais facilmente interpretado pelo Python, tá? Agora, gente, a gente tem que avaliar os dados faltantes. Como que a gente vai avaliar os dados faltantes? A gente precisa saber se em algum lugar, quais são os lugares onde falta dados e quais são os lugares onde tem dados, tá? Então, para isso, a gente vai usar um indicador booleano que chama snu, tá? Então, o snu, ele retorna para você uma função que retorna um valor booleano true ou false. Então a gente vai criar aqui uma variável missing data igual a df.snu. Com isso, o que ele vai fazer para mim? Ele vai trazer para mim a tabela, vai criar para mim uma tabela igualzinha àquela tabela que a gente já tem, aquele data frame. Porém, é uma tabela onde ele vai trazer para mim normalizado onde tem dado e onde não tem, tá? Então, vou dar um missing data .head, e olha que legal. Ele traz para mim, ó, true, 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 false, false, false. Onde está true, ele está me dizendo que está faltando dados. Onde está false, ele está me dizendo que está ok, que não falta dados. Todo mundo entendeu isso aí, essa parte? É para você, isso aí é para simplesmente para facilitar a visualização, para você saber onde é que estão faltando dados, tá, gente? É só para isso, tá? Então, o true indica um valor faltante, enquanto o false indica um valor que não é um valor faltante, um valor que está ok. Aí, agora vamos contar quantos dados faltantes existem em cada coluna. Isso é importante, gente, para a gente poder entender melhor como é que está a situação do nosso dataset. Se tem muito dado faltante ou se tem pouquinha coisa faltando. Então, para isso, a gente vai criar um for, né? Então, para cada coluna na tabela missing data que a gente acabou de criar, ponto columns, estou querendo dizer que são as colunas dela. Espera aí que eu pus uma vírgula em vez de ponto, isso não vai funcionar. Ponto values, que são os valores, ponto toList, que é para ele converter para uma lista, tá? Aí eu vou colocar, vou pedir para ele imprimir o nome da coluna, vou pedir para ele imprimir o valor da coluna, só que o valor não é o valor que está lá dentro da coluna,
é o missing value, o value counts, ou seja, o contador, quantos dados, quantas ocorrências tem, tá? E vou dar mais um printzinho aqui só para ele jogar mais um espaço, tá? Olha o que vai acontecer. Ele já vai jogar para mim. Opa, peraí que deu zebra. Ops. É value counts. Pronto. Olha que legal, gente. Ele vai trazer para mim o nome da coluna, quantas ocorrências do falso, ou seja, que não está faltando dados, tem, e quantas ocorrências do true, ou seja, quantos dados estão faltando. O meu pior caso aqui, tá, é o perdas normalizadas, onde eu tenho 164 linhas que estão ok, e eu tenho 41 linhas que tem um dado faltante. 41 linhas. As outras são praticamente irrelevantes. Você pode ver, ó, em portas aqui tem 2 dados faltantes. As outras aqui nem tem nada faltando, todas elas com 205 linhas ok. Aqui, ó, no stroke eu tenho 4 dados faltantes, calibre 4 dados faltantes, cavalos de força 2 dados faltantes. Então quer dizer, é pouca coisa que eu preciso corrigir nesse arquivo. No preço, 4 dados faltantes, tá? 4 linhas com dados faltantes. Então, entenderam como que é o funcionamento desse for column é uma variável que eu inventei, tá? Em missing data, tá? Vamos voltar lá para vocês visualizarem. Aqui. Eu estou querendo dizer o seguinte: para cada coluna dentro do missing data, que é essa tabela que a gente criou aqui, das colunas dessa tabela, dos valores das colunas dessa tabela que eu converti para uma lista, eu vou mostrar o value counts, ou seja, o número de ocorrências de cada valor para essa coluna, tá? Weber, eu não consegui iniciar a live por lá, por isso que eu comecei por aqui. Você não consegue duplicar ela lá, não? Porque eu não consegui iniciar por lá. Ele falou comigo que aquela chave de transmissão não estava válida, entendeu? Aí eu tive que começar por aqui mesmo, que o pessoal já estava esperando lá no grupo. Você consegue duplicar lá? Vê o que você consegue fazer, por favor, Weber. Ou então, se for o caso, passa para eles aqui o link dessa web. Se você não conseguir, passa o link dessa web. Pega lá no grupo. Eu joguei lá no grupo. Pega o link e joga lá na tela pro pessoal, entendeu? Joga lá nos detalhes. Entra lá ao vivo e fala: pessoal, deu um problema técnico. Vai ser nesse endereço aqui, entendeu? Vamos lá, vamos continuar, pessoal. Então, agora, gente, olha só, baseado no sumário acima, o que a gente vê aqui? O que a gente está vendo aqui, tá? Esses dados aqui. A gente tem perdas normalizadas. Temos 41 ocorrências. Portas. Ops. Temos 2 ocorrências. Massa. Temos 4 ocorrências. Stroke. Temos 4 ocorrências. Cavalos. Temos 2 ocorrências. Max RPM. Temos 2 ocorrências. E preço. Temos 4 ocorrências, tá? Isso aqui vai dar erro de sintaxe, mas é porque isso não é comando do Python mesmo, tá? Normal. Então, como que a gente vai fazer agora para corrigir isso? Como é que a gente vai lidar com esses dados faltantes? A gente tem
duas formas de lidar possíveis dos dados faltantes. Primeira forma é apagar os dados, que a gente pode apagar uma linha que está faltando um dado, que aquela linha fica inutilizável sem aquele dado, ou apagar uma coluna inteira, caso aquela coluna se torne inútil para a gente, tá? E a gente tem também a opção de substituir os dados. Então, a gente pode substituir pela média, pode substituir pela frequência ou substituir baseado em outros critérios, tá? Então, aqui no perdas normalizadas, tem 41 dados faltantes, é bastante coisa, né? Então, aqui, ó, 41. Esse perdas normalizadas não é uma variável categórica, ela é numérica, tá? Então, a gente pode substituir ela pela média. Assim como o stroke também é uma variável, não é categórica, é numérica, a gente pode substituir pela média. A massa do veículo também a gente pode substituir pela média. O número de cavalos de força a gente pode substituir pela média. O max RPM a gente pode substituir pela média. Porém, portas a gente não pode substituir pela média, porque não existe carro de 2 portas e meia, de 3 portas e meia. Existe carro de 2 portas, de 4 portas. Então, o número de portas a gente vai ter que substituir pelo valor mais frequente. Como são só 2 ocorrências, isso não vai criar nenhum outlier, não vai atrapalhar muito a nossa análise, tá? Então a gente vai substituir pelo valor 4, né, 4, que é o de maior frequência na coluna. O motivo: 84% dos sedãs tem 4 portas. Então, como 4 portas é o valor mais frequente, a gente vai substituir a coluna portas aqui. Essas 2 ocorrências dela que estão inválidas, né, que estão sem dados, a gente vai substituir por 4, tá? Então, vamos começar. A gente tem ainda, né, que apagar a coluna, as linhas da coluna preço que não tem dados. Por quê? O preço é a informação que a gente quer predizer. A gente não vai fazer essa predição aqui nessa aula, mas a gente vai fazer em outra aula, usando esse mesmo Jupyter Notebook, com os complementos. A gente vai complementar com outro que tem tudo o que a gente precisa. E aí, nessa outra aula, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar disso aí normalizado. E esse preço é o que a gente quer predizer. Se a gente quer predizer o preço, não tem sentido a gente ter linhas faltando esse dado, tá? Então a gente vai ter que apagar. Então vamos lá, mão na massa. Primeira coisa que a gente vai fazer, né, gente, é calcular a média lá da perdas normalizadas. Então, média perda norme igual a DF perdas normalizadas ponto. Primeira coisa que a gente tem que fazer é converter o tipo para float, porque senão, se ele tiver lá como object ou qualquer outra coisa, isso aqui não vai funcionar, tá? Float, isso, ponto min axis igual a 0. O que eu tô fazendo, gente? O que é que eu tô fazendo? Olha só, presta atenção. A média, é que o microfone ficou na frente aqui da tela. A média, tá, de perdas normalizadas é igual a coluna perdas normalizadas com o tipo alterado para float, e aqui a gente calcula a média dela, tá, no eixo 0. E aí vamos dar aqui print, aliás, print média das perdas normalizadas, e aí eu vou dar um str
média, perda, norm, para transformar ele em string. Ops. Ah, tá. Faltou uma aspinha aqui. Temos um errinho. Vamos lá. Média, perda, norm igual a df, perdas normalizadas, ponto astype, float, ponto min, axis igual a 0. Vamos ver se faltou a gente rodar alguma coisa aqui. Perdas normalizadas. Ah, pronto. Era só problema de dentação. Pronto. Média das perdas normalizadas, 122. Então agora vamos fazer um replace, né? Vamos substituir isso nos dados. A imagem está meio ruim, vamos mudar a configuração aqui ao vivo para ver se melhora, tá, gente? Isso pode ser problema aqui da velocidade aqui de transmissão, tá? Vamos alterar aqui configurações, transmissão, vídeo. Ah, eu não posso alterar enquanto eu estou ao vivo. Então, vamos ver se eu consigo alterar a velocidade. Geral. Não consigo, gente. Não consigo. Depois que já começou a transmissão, não consigo alterar, tá? Então, vamos torcer aqui para minha velocidade melhorar, porque aqui a minha internet é via rádio, tá? Então vamos lá. Com a chuva aqui deve ter atrapalhado um pouco. Isso, já tinha começado aqui. Então, lá no outro link, o que aconteceu? Teve um problema técnico, a gente não conseguiu começar a transmissão por lá, entendeu? Então o Weber ficou de tentar replicar a transmissão ou enviar o link para cá, tá? Porque houve um problema técnico, a gente não conseguiu começar por lá. Então, lá na configuração, Jairo, eu não consigo fazer quando a transmissão já começou, tá? Então vamos lá. Vamos, a gente já calculou aqui a média, vamos fazer o replace, né? Fazer substituir a coluna perdas normalizadas, onde tiver o np.num, que é o vazio, né? Quer dizer que não é um número, not a number, pela média perda norm, tá? In place igual a true. Tô querendo dizer o quê? Que é para ele substituir nos dados originais, sem dó nem piedade, tá? E aí df.head, tá? Pra gente ver aí. Vou mostrar aqui 20 linhas, tá? Olha só que legal. Lembra que tinha um monte de interrogações aqui, ó? Aqui nos 3 primeiros dados tinha interrogação, que a gente substituiu por none. Agora ficou a média de perdas normalizadas, que é 122. Então, com isso, eu consigo fazer a análise de uma maneira muito mais fácil, tá? Aí vamos continuar. Vamos fazer agora as outras colunas que a gente precisa normalizar.
Então, vamos fazer a média da massa, tá? Igual a DF, massa do veículo, ponto S-type, float, ponto min, eixo igual a 0. Vamos ver qual vai ser a massa média. A gente visualizar aqui. Opa. A massa média é 2.500 quilos, né? Então, vamos fazer a substituição. Vou fazer o replace na coluna massa de tudo que foi np.num por média massa in place igual a true, tá? E aí vamos dar um df.head, ok, foi substituída a massa por esse novo valor da média. Vamos fazer a mesma coisa com aquelas outras colunas, tá? Então eu tenho aqui a informação stroke. Então, média de stroke. Sendo sincero, eu não sei o que quer dizer stroke. Se alguém entender muito de inglês e muito de carros, pode me falar o que é isso. Stroke. Class type. Float. Eu sei que é repetitivo, mas é muito importante você entender o que você está fazendo. Vamos lá. Média. Média stroke. Já vamos fazer agora a substituição. A média é 3.26, né? Então, df stroke. Vocês podem observar que em alguns momentos eu estou usando aspa, em outros momentos eu estou usando aspa simples, em outros momentos estou usando aspa dupla. Na maioria dos casos você pode usar qualquer um dos dois que lhe convier, tá? Replace np.num. Eu costumo gostar mais de usar a aspa dupla. Média stroke in place igual a true. df.head para a gente poder ver qual é a marcha. Boa, Anderson. Marcha. Legal. Legal. Então agora eu já posso no notebook já posso traduzir isso aqui, tá? Porque no notebook isso aqui não está traduzido, porque eu não sabia o que era. Procurei, eles stroke trouxe como várias outras coisas. Então, geralmente sim, tá? Geralmente tanto faz ser aspa simples ou aspa dupla. Mas se você vai precisar de uma aspa dentro da outra, é melhor que a primeira aspa seja aspa dupla e a aspa simples dentro, tá? Então, vamos agora, tá, gente? Fazer a mesma coisa com os cavalos de força, tá? Média cavalos. Estão vendo que assim, na verdade, é fácil, mas é trabalhoso, né? Então, essa é justamente a fase que a gente vai passar mais tempo trabalhando nela. Na verdade, quando a gente vai pegar um projeto, essa fase aqui é a mais demorada. A gente passa aproximadamente 80% do nosso tempo
fazendo isso aqui. Os outros 20% é mais ou menos dividido entre 10% gerando o modelo e validando ele, e 10% criando apresentações e fazendo essas apresentações para os stakeholders, né? Que são as pessoas interessadas no projeto. Então a média de cavalos de força que a gente achou foi 104, tá? Então vamos fazer a substituição. Cavalos ponto replace np.num média cavalos in place igual a true. Uma observação muito importante, tá, gente? No Python, se eu fizer isso aqui, não funciona. Ele não sabe o que é o true com T minúsculo, tá? Tanto true quanto false, olha aqui, ele vai dar erro. Tá vendo, ó? True is not defined. Tanto true quanto false, ele só entende se tiver com a letra maiúscula. Tá vendo que veio verdinho, que é uma palavra reservada. Aí ele compreende. Tá? Maravilha, mais uma substituição feita. Tá acabando, tá? Então agora vamos fazer a média do máximo RPM, né? É o pico de RPM, na verdade. Então RPM, média max RPM igual a DF. Ops, fazendo maluquice aqui. Max RPM. Então a gente identifica aqui a coluna que a gente quer. Ponto type float ponto min, que é a média no eixo 0, tá? Vou dar um print média dos picos de RPM, que essa coluna aqui ela mostra o pico de RPM, o máximo de RPM que cada carro tem, tá? Então a média do pico de RPM é 5.100 RPM. Então vamos substituir agora aqueles números faltantes. Ups. Ele completa automaticamente pra gente. Tem hora que isso atrapalha mais do que ajuda, mas tudo bem. Então max RPM ponto replace np.num média max RPM in place igual a true, tá? Então, e vamos dar um dfzinho ponto head. Ups. Maravilha. Estamos acabando, tá, gente? Vocês podem ver que na verdade assim é trabalhoso, mas na verdade é muito simples, né? Então agora vamos lá, vamos num outro caso, que é o número de portas, tá? O número de portas, a gente não pode colocar a média, né? Ah, não é marcha, é tempos, motor de 2 tempos, motor de 4 tempos, entendi. Então nesse caso, Anderson, se é o número de tempos, a gente também não deveria ter calculado a média dele, porque não vai ter 3,5 tempos, vai ter 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, né? Então, para a próxima versão aí, vamos corrigir esse notebook para ele pegar o número mais frequente, né? É o mesmo caso das portas, né? As portas, a gente pode até aproveitar, né? Vamos lá. Aproveitar aqui as portas para já fazer exatamente como vai ser o stroke.
o número de portas não pode ser feito pela média, porque eu não posso ter 3,3 portas num carro, né? Então, vamos ver quais são os dados mais frequentes, né? Com essa função value counts, tá? Ponto value counts, faltou um S. Ok, eu tenho 114 ocorrências de 4 portas e 89 ocorrências de 2 portas. Então, na verdade, né, a maior ocorrência é de 4 portas. Isso porque provavelmente a maioria dos carros é sedã e a maioria dos sedãs é 4 portas, né? Então, mas às vezes, né, a gente tem muitos valores dentro de uma tabela. Às vezes não são só 2 valores, não são só 2 e 4 portas, são muito mais, né? Então, existe uma função que vai verificar para a gente qual é o de maior ocorrência, tá? A gente nem precisaria, já deu para ver ali que é 4 portas, mas eu vou usar isso aqui só para fins didáticos, tá? Value counts .idxmax. Essa função idxmax, ela conta para mim, ela pega aqui do value counts cada categoria e me diz qual é a categoria que tem a maior frequência, o maior número de ocorrências, tá? Então, ó, ele trouxe aqui para mim a categoria for, que é 4 em inglês, né? É a que tem o maior número de ocorrências, tá? Então, vamos fazer o replace. Então, vamos substituir aquelas ocorrências que estão como not a number, né? np.num por for. Vou deixar em inglês mesmo, vou dar essa gruja. In place igual a true, para ele substituir no arquivo original, na tabela original. df portas ponto head, ele vai trazer para mim somente essa coluna, tá? Então o head você pode usar ele como uma função em cima de uma coluna de data frame. Olha só que legal, ele trouxe para mim, ó, 2, 2, 2, 2, 4, 4, pronto, entendeu? E a gente está vendo aqui que o portas está como object, né? Porque ele está como texto, né? Então, agora, gente, a gente vai fazer outra coisa, tá? Que é apagar os dados das linhas que não tem preço. Por quê? Se eu pretendo predizer o preço, não tem sentido eu ter linha sem o preço, tá? Não tem sentido. Então, eu vou dar um df ponto, tem um outro método aqui que chama dropNA, tá? Então eu vou dizer qual é o subset para ele, tá? Subset igual a preço. Então é na coluna preço que ele vai procurar. Este igual a 0, in place igual a true. O que ele vai fazer? O que esse comando faz, gente? Ele vai simplesmente, esse método, apagar todas as linhas que tiver o preço vazio, tá? Ele já faz isso automaticamente pra gente. Ai, que medo. Vamos ver. Aí, ó, agora, depois que a gente fez isso, a gente tem que dar um reset index, porque senão, se a gente der um head aqui, ele pode trazer dados errados pra gente, pode trazer dados que já foram apagados. Então, eu vou dar um reset index para resetar o índice da tabela. Drop igual a true, estou dizendo que é para ele respeitar onde eu dropei, onde eu apaguei. In place igual a true,
tá? Então com isso, agora é que eu vou apagar de verdade. Vou apagar no índice da tabela. E aí o que que vai acontecer? Ele vai trazer para mim tudo certinho, sem aquelas linhas que não tinham o preço, tá? Então já apaga. Pessoal, vocês estão muito calados. Tá todo mundo me ouvindo? Tá dando para assistir bem aí? Por favor, confirme. Confirma aí para mim, gente, por favor, aí no chat. Tá todo mundo me ouvindo? Ah, maravilha. Ok. Então vamos continuar. É porque ficou todo mundo muito caladinho, então ou ninguém tá entendendo nada, ou ninguém tá ouvindo, né? Então vamos lá. Maravilha. Então agora a gente vai corrigir o formato dos dados, tá, gente? Por quê? Vocês podem observar, se eu der um df.dtypes, ele vai me trazer os dados, né? E os formatos desses dados. Só que é o seguinte, vai ter dados aqui que estão num formato que não é assim o formato mais adequado, tá, gente? Então, por exemplo, o preço está como object e o preço é preço, né? Deveria estar como float. Então a gente precisa fazer algumas correções. Essas correções vão ser muito simples. Por quê? A gente vai ver aqui quais são os que estão com o tipo errado e fazer a correção aqui de uma maneira quase que automática. Então, por exemplo, massa está como um int 64 e o massa deveria ser float. O stroke também deveria ser float, mas está como object. Então vamos corrigir esses dois. df massa stroke. Ups. Massa stroke igual a df. Vou copiar aqui que é mais simples. Massa stroke ponto as type float. Olha que simples. Com esse comandinho eu já atribuo essas duas colunas aqui, o tipo delas para float. Vamos ver se funcionou. df.head. Aliás, desculpa. df.dtype. Vamos ver o que a gente errou. Massa stroke massa stroke.astype float. Vamos ver o que está errado. df.dtypes. Não tinha nada errado não. Tava faltando um S. Vamos lá, ó. Massa agora tá float 64. Stroke agora tá float 64. Tá? Deixa eu ver se eu ampliando a tela aqui. Vê se ficou melhor para vocês enxergarem, gente. Confirma para mim se melhorou. Ficou melhor para enxergar? Vamos lá. Enquanto vocês respondem aí, vamos fazer a mesma coisa com os outros que faltam. Perdas normalizadas. Também ele tinha que ser int, tá? Então, df perdas normalizadas igual df perdas normalizadas ponto astype int.
tá? df preço igual df preço ponto type float. Preço tem que ser float, né? Tem que ser numérico. E max RPM igual max RPM ponto type float. Pronto, tudo corrigido. Ó, o último que a gente fez, max RPM, cadê ele? Ó, preço float 64, max RPM float 64, tudo ok, tudo certinho. Então o nosso dataset já está quase no jeito para a gente conseguir fazer uma avaliação, uma análise exploratória. Agora a gente vai pegar uma dessas colunas como exemplo para separar dados categóricos em intervalos. Para que isso? Vamos pegar aqui o exemplo dos cavalos de força. Cavalos de força, ó, df cavalos ponto values value counts. Olha só, eu tenho aqui inúmeros valores diferentes, mas isso aqui não ajuda a gente numa análise exploratória. Seria melhor separar em aí 3 intervalos: os cavalos que têm uma alta potência, uma alta quantidade de cavalos de força, uma quantidade de cavalos de força média e uma quantidade de cavalos de força baixa. Isso facilitaria a nossa análise exploratória. Então, como que a gente divide isso aqui em intervalos? É muito simples, gente. Vocês vão ficar de boca abertos como é simples, tá? Então, primeira coisa, vamos converter para o tipo de dados adequado, né? Então, para a gente poder fazer esse trabalho aí, né, que é o que a gente chama de bin, separar em bins, que é separar em intervalos, a gente tem que jogar ele para int, tá? Então, isso vai simplificar a nossa vida. .type int copy igual a true, para ele fazer uma cópia pra gente, tá? Agora, gente, ups, faltou alguma coisa, ups, pronto. Agora a gente vai usar o matplotlib para a gente poder gerar uma visualização, para a gente ter uma noção dos valores, tá? Então vamos colocar aqui % matplotlib inline import matplotlib SPLT, né? Então toda vez que eu disser PLT, você sabe que é o matplotlib. E from matplotlib import pyplot, que é como se fosse assim uma subbiblioteca do matplotlib. Então plt.pyplot.hist, que é um histograma, df cavalos, tá? Ups, ficou faltando. Vamos lá, plt.pyplot.xlabel, que é o eixo X. Vamos colocar aqui cavalos de força, tá? plt.pyplot.ilabel, que é o eixo Y.
é a frequência de cada valor. E plt.pyplot.title, que é o título, intervalos, cavalos de força por frequência. Olha que legal. E ele já traz pra gente aqui um histogramazinho onde dá pra gente ter uma noção, ó, que tem muito poucos veículos acima de muito poucos veículos aqui acima de 250 cavalos de força, muitos veículos na média de 150 e a maioria entre 50 e 100, tá? A maioria dos veículos. Então, com isso a gente consegue entender melhor os dados. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar os cavalos de força em 3 intervalos, tá? Então, olha como que isso é facinho, gente, é muito facinho. A gente usa um método que chama cut, tá? Então, aliás, a gente usa a função linspace, tá? Primeiro o linspace, depois o cut. Então vamos lá. Como é que a gente vai usar o linspace? Ó, vamos criar uma variável bins, que são os intervalos, igual a numpy.linspace. Então, primeiro esse linspace é menor valor, maior valor, intervalos, tá? Então o menor valor vai ser o quê? O mínimo do cavalo de força, né? Então min df cavalos. Tá? Então, primeiro parâmetro é o mínimo. Segundo parâmetro é o máximo. Então, a mesma coisa. Max, vou até copiar aqui. df parâmetro, cavalos. Tá? Então, o máximo dessa coluna. E o número de bins, você veja bem. Eu quero 3 intervalos. Então, o número tem que ser 4. Porque ele vai gerar 4 valores. O valor mínimo, o do meio e o máximo, para poder gerar 3 intervalos. Então sempre é um a mais, tá? E aí vamos dar aqui um bins para ele mostrar pra gente o que ele fez. Ó, criou um array, começa com 48, no meio tem 119, no meio tem 190, na ponta eu tenho 262, tá, gente? Maravilha. Então agora a gente vai criar um grupo, tá? Group names são os grupos, é o agrupamento que a gente vai fazer, né? São os intervalos. Então a gente vai criar aqui alta potência, média e baixa, tá? E aí a gente vai usar a função cut para poder cortar em intervalos, criando uma nova coluna, tá? Então vamos criar uma nova coluna, df cavalos. Na falta de um nome melhor vai ficar binned, que é em intervalos, né? Igual a pandas.cut df cavalos bins, que são aqueles intervalos, aquele array de intervalos que a gente criou. E aí tem o labels, tá? O labels é igual ao group names que a gente criou, que é isso aqui, ó, group names, ó, alta, média e baixa, né? E aí a gente vai, inclusive, incluir o menor. Include lowest igual a true. E aí
vamos comparar essas colunas, tá? Então, a coluna original com a coluna binned, tá? A coluna categorizada. Então, DF cavalos binned ponto head. Vamos colocar 20 aqui. Ops, aqui é group, errinho de digitação. Olha que legal, ele separou para mim, ó, ele categorizou o número de cavalos pela potência. Então, ó, 111 tá na categoria alta, 48 tá na alta, não deveria estar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Deveria fazer o contrário: baixa, média e alta. Foi esse aqui o erro. Agora sim, tá? Então, tá vendo? Ó, tá tudo em baixa e média. Não apareceu alta porque a alta é acima de 200 e pouco, tá vendo? 70 baixa, 48 baixa, tá certinho agora, tá vendo? A partir de 140 já é média, né? 154 é média. Então, ele já fez para mim. Então, com isso, a gente consegue analisar de uma maneira muito mais fácil, tá? Então aqui, ó, a gente criou uma nova coluna, né, que é o cavalos binned. Depois vou usar a criatividade para dar um nome melhor para isso. Se a gente der um value counts aqui nele, ele vai mostrar para mim, ó, baixa tem 153 ocorrências, média 43 ocorrências e alta apenas 5 ocorrências, tá? Então, vamos ver como é que fica um gráfico disso aqui para a gente visualizar bem, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Matplotlib inline, import matplotlib splt from matplotlib, import pyplot.bar group names df cavalos binned .value counts. Então eu tô pedindo a ele para criar para mim um gráfico de barras, né, categorizado por aqueles group names que eu criei, pegando da coluna cavalos binned, né, categorizando pelo value counts, né, plt.pyplot.xlabel, que é o eixo X, cavalos de força, plt.pyplot.xlabel, que é o eixo Y. Vou colocar aqui frequência. Tem umas coisas que são complicadas para traduzir do inglês, porque frequência, né? Bom, vamos lá. plt.pyplot, frequência não é exatamente a palavra mais certa, mas tudo bem. pyplot.title é o cavalos de força categorizado, tá? E aí, olha que legal, gente. Ops. Value counts. Sempre esqueço desse S.
PLT title. Os errinhos de digitação aqui. Olha que legal. Ele trouxe pra gente, ó, cavalos de força baixa, média e alta. A frequência, o número de ocorrências, né? Cavalos de força categorizado. Então, com isso, a gente consegue visualizar melhor os dados. Isso é muito importante, gente, quando a gente pretende fazer uma análise exploratória e verificar, né, saber se aqueles dados estão adequados para fazer a nossa análise exploratória, se é possível fazer alcançar um determinado objetivo com aqueles dados, tá? Então, tô vendo que realmente o vídeo tá travando bem. Na próxima live eu garanto que já vai ter um link melhor aqui. Eu já pedi, mas eles não instalaram ainda. Eu vou substituir o rádio por uma fibra ótica aqui que finalmente chegou aqui no meu bairro. Mas então, gente, o que acontece? É importante você ter esse tipo de visualização durante o data wrangling para que você consiga saber até mesmo se aqueles dados eles têm a disponibilidade necessária, têm a quantidade, a qualidade necessária para você conseguir fazer uma análise exploratória, para você conseguir gerar algum conhecimento, tá? Então, para a gente poder finalizar, eu vou passar aqui para vocês uns slidezinhos rapidinho, né? Explicando melhor o que é o data wrangling, né? Só para a gente poder ver essa parte conceitual e as nossas redes sociais para vocês poderem se conectar, tá, gente? E prometo que vamos fazer mais uma live explicando, indo mais além, fazendo normalização de dados, fazendo algumas coisas mais legais que dá para fazer com esse mesmo dataset, e também vamos fazer no futuro a predição do preço, que é uma coisa muito legal, é você conseguir fazer a predição do preço do veículo pelo número de portas, pelo número do... A gente vai achar as correlações com o número de portas, potência, tração, todos esses dados que a gente tem no dataset, vai ver quais são mais relevantes e, consequentemente, fazer a predição do preço do veículo pelos dados mais relevantes, tá? Uma coisa super legal lá do desafio da IBM que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, são os certificados que a gente conseguiu ao longo do ano passado, né? A gente se formou especialista IBM em Data Science Foundations, né? Então, a gente tem o Data Science Orientation, Data Science Tools for Open Source Tools for Data Science, Data Science Methodology, Python for Applied for Data Science e Database SQL para Data Science. E tem aqui também alguns certificados, também alguns outros cursos que a gente fez que são relevantes, que é marketing digital, aplicações na web, sistemas de formação em marketing, motivação e liderança, que foram feitos no ano passado. E eu quero explicar para vocês aqui o que é realmente Data Science, porque a gente está lá num grupo de pessoas fazendo um curso superior de Data Science e muitas pessoas ainda não entenderam exatamente o que é Data Science, né? Então, o objetivo do Data Science é criar um produto inteligente, tá? Então, esse produto inteligente pode ser simplesmente uma apresentação ou pode ser um produto mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De um produto que usa reconhecimento de voz, usa inteligência artificial e usa visão computacional. Uma geladeira da LG. Essa geladeira, ela analisa os alimentos que tem dentro dela e te dá sugestões de quais pratos você pode preparar. Então ela pega receitas, cruza com as informações do tipo de comida que ela tem lá dentro, usando visão computacional. Ela consegue reconhecer o tipo de comida que tem lá dentro e ela te fala, olha, dá para fazer um risoto de camarão. Olha que coisa legal, né? Então isso é um exemplo de produto inteligente.
E a gente, lá no curso, às vezes, a gente está muito focado em tem que aprender Python, tem que aprender muita ferramenta. Tem que saber fazer análise exploratória, fazer predição, saber fazer modelo, fazer machine learning, fazer isso, fazer aquilo. Mas a gente tem que ter um foco no produto inteligente, porque isso é que dá dinheiro, tá? É isso que o mercado quer. Pessoas capazes de fazer produtos inteligentes. E aí vem a minha visão de ciência de dados, tá? No centro da ciência de dados está a estatística avançada e inteligência artificial. E aqui perifericamente a gente tem ferramentas, tá? Então essas ferramentas são ferramentas, não se apegue com elas. Você vai usar essas ferramentas hoje, daqui a 10 anos você vai estar usando outras totalmente diferentes. Python é uma dessas ferramentas. Não aprenda só Python, aprenda R também. Não aprenda só Hadoop, tá? Não aprenda só Tableau, aprenda Power BI. Não aprenda só Veca, aprenda RapidMiner. Não aprenda só AWS, aprenda IBM Watson, Google Cloud, etc e tal. E um outro aspecto importantíssimo, talvez o mais importante da nossa profissão, é o que? Inteligência de negócio, soft skills. Então, a gente precisa estar preparado para entender o negócio da organização, tá? A gente tem que estar preparado para isso. Então, gente, tá aqui as minhas redes sociais, tá? Quem quiser se conectar vai ser muito bem-vindo. Infelizmente, a apresentação não pôde ser feita lá naquele link que estava programado. A gente teve um problema técnico, não conseguimos iniciar a apresentação com a chave fornecida lá pela Coda. Então a gente não teve jeito, né? Não foi possível. A gente começou por aqui pelo nosso canal mesmo, mas vamos duplicar lá na Coda, né? E a próxima apresentação a gente vai configurar isso aí melhor, com mais antecedência, e vai aparecer aí nos dois canais ao mesmo tempo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre essa parte aí de Data Wrangling, sobre o que a gente fez aqui? Não está aparecendo. Já sei por quê. É porque eu estou fazendo pela primeira vez. Estou aprendendo, gente. Desculpa aí. Vê se está aparecendo agora. Apareceu agora aí as redes sociais? Confirma para mim se apareceu, por favor. Maravilha. Então vamos lá. O Diego está pedindo para a gente falar sobre o mercado, tá? Isso extrapola um pouquinho o tema da aula, mas eu vou falar rapidamente, tá, Diego? Vamos lá. Mercado de Data Science, né? Como todo mercado, existem os outliers. Existem as empresas que pagam muito pouco e aquelas que pagam muito, exageradamente, né? Então, tem os unicórnios aí, o Nubank pagando 25 mil para um cientista de dados, mas isso é um outlier. Assim como tem gente oferecendo assim como tem muita gente oferecendo 4 mil, 5 mil para um cientista de dados. Isso é ridículo, porque as habilidades que a gente precisa ter são habilidades avançadas. Não é para qualquer pessoa estudar muita estatística igual a gente estudar muita matemática. Então dá muito trabalho. A gente sabe que o brasileiro tem muita dificuldade com matemática, não gosta de matemática, então é para poucos mesmo, tá, gente? Ciência de dados é para poucos. Consequentemente, os salários são altos, sim, e a gente não tem que aceitar nem salário inicial de 4 mil, 5 mil. Isso é ridículo. Eu acho que o mínimo aceitável aí é de 6 a 7 mil reais, tá? Inicial, isso para um cientista de dados júnior, tá? Outra questão aí é a questão de experiência. É muito difícil você encontrar um cientista de dados experiente. E a experiência, o conceito de experiência, ele é muito relativo, porque você, veja bem,
você pode ser experiente na ferramenta. Eu sei usar Python, eu sei fazer Machine Learning, eu sei criar uma apresentação no Power BI, eu sei fazer uma mineração de dados lá no ECA, no RapidMiner, mas isso não quer dizer que eu vou saber resolver o seu problema. Então, a cada novo problema de negócio, você vai ter que criar uma nova experiência. Ninguém tem experiência em todos os problemas de negócio de todas as organizações. Então, na verdade, não existe um cientista de dados experiente em ciência de dados. Ele é experiente em ferramentas, né? Então, a gente precisa saber passar isso para o entrevistador, né? Que a cada nova situação é um novo desafio. E que a experiência passada, ela só te dá um norte, mas você vai ter que criar novas ferramentas para poder vencer esses novos desafios. Então a experiência não é tão relevante. O que é mais relevante são as habilidades, né? Média de mercado aí entre 10 e 15 mil, eu diria, tá? Para um cientista de dados pleno a sênior. E tem gente ganhando muito mais do que isso. E para quem não está muito satisfeito com o Brasil, no exterior é muito fácil uma colocação como cientista de dados. E os valores são muito superiores a isso, muito altos, especialmente nos Estados Unidos. Estão pagando muito bem mesmo. A média salarial de cientista de dados pleno, não é sênior, não, é pleno, é de 100 a 120 mil dólares, tá, por ano. Então isso dá aí em torno de 10 mil dólares por mês, 40 mil reais, né? Claro que o custo de vida lá é mais alto, mas também não se compara à qualidade de vida. Então, sobre o mercado, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Pessoal, vamos encerrar por hoje. A gente está perdendo o sinal, a minha internet aqui via rádio está dando uns problemas porque está chovendo. Então vamos encerrar por hoje. A gente, quem quiser participar das próximas lives e ver os próximos vídeos, é só se inscrever no canal, por favor, tá? Se inscreve lá no canal, marca o sininho de notificação para você ser notificado quando tiver novos vídeos. E a gente vai começar a gravar várias aulas aí sobre ciência de dados, começando do zero, tá? Um abraço para todos, muito sucesso para todo mundo, boa noite e até o próximo vídeo.